o uso do cigarro eletrônico entre adolescentes e o impacto na saúde mental. É sobre isso que o programa Vivências fala com você hoje. Oi, tudo bem com vocês? Mais um episódio do programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse momento terapêutico, onde a gente conversa sobre assuntos relevantes, assuntos que estão aí, né, nos nossos círculos, estão aí na cabeça de todo mundo e a gente precisa falar. E discutir sobre assuntos importantes, até mesmo para a nossa construção, para o nosso desenvolvimento, para a nossa ideia das coisas, né? Eu acho que é importante esses bate-papos, essas rodas de conversa que aqui o programa Vivências, ele disponibiliza para você. Hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante e preocupante, que é o uso do cigarro eletrônico entre adolescentes. E vamos focar um pouco nos adolescentes, tá? Não vamos nem levantar a lebre para o uso em geral. Vamos pensar nos adolescentes, até mesmo para a gente entender um pouquinho dessa necessidade, né, de pertencimento aí dos adolescentes. Eu quero trazer alguns dados importantes para você, que é o seguinte, olha só. 1 em cada 9 adolescentes brasileiros já usou cigarro eletrônico. Isso aí é um dado da Unifesp de 2024. E o que acontece? Apesar, né, de o cigarro eletrônico não ser disponibilizado para adolescentes, eles têm acesso, né, e eles utilizam. E o que faz? Qual que é a diferença, né? Qual que é o impacto na saúde mental disso? Primeira coisa que a gente precisa entender é quem é esse público, né? O adolescente. Quem é essa pessoa, esse indivíduo que às vezes faz o uso de algo nocivo e que não é permitido para a idade dele, e por que ele faz esse uso? Então, o adolescente, dentro aí da sua fase de desenvolvimento, ele está numa fase onde ele tem uma necessidade de pertencimento. Você já foi adolescente, eu já fui adolescente, a gente sabe que é assim, né? Então fulano faz, eu faço também. Se fulano me desafiar, então piorou, porque é aí que eu faço mesmo, né? Duvido que você faz isso, aí que eu faço mesmo. Então, uma fase de necessidade de pertencimento. E dentro dessa necessidade de pertencimento, vem essas comparações, essa ideia de quem que é o melhor, essa ideia de quem que tem a coragem de fazer isso, essa ideia de que eu sou dono do meu nariz, então eu vou lá e faço, porque eu sou independente. E então dentro do aspecto emocional e psicológico do adolescente, temos essas questões, né? E aí a gente tem esse problema, que é esse boom do cigarro eletrônico. O porquê, gente, que acontece isso? Primeiro que virou, aqui na nossa sociedade, virou um comportamento mais de grupos mesmo. Que eu vou colocar um comportamento de modismo. Acho que é meio pejorativo dizer isso, mas é um comportamento de grupo, né? Se um usa, o outro usa, dá uma sensação do quê? De independência, de que eu vou e faço, mesmo que os meus pais não deixam, porque eu sou uma pessoa à frente do meu tempo. Então tem toda essa questão, né, de reconhecimento, de comparação. E aí o que acontece, gente? O cigarro eletrônico, ele é mais nocivo do que o cigarro comum. Ele tem uma quantidade muito maior de nicotina do que o cigarro comum. E ele é socialmente mais aceito, porque ele não tem aquela coisa da fumaça. Então, se você não conversar com alguém que usa, um adolescente que usa, você vai ver. Tem aquela coisa da fumaça, aquele cheiro pesado. Por quê? Porque tem um aroma diferente, tem um gosto diferente. Ele é aromatizado, ele tem um gosto diferente, então dá uma impressão de ser algo mais de entretenimento do que algo de vício e algo nocivo à saúde.
Além disso, a gente tem vários dispositivos químicos dentro do cigarro eletrônico, que desencadeiam outros problemas na saúde do indivíduo que utiliza o cigarro eletrônico. Então a gente precisa olhar para isso e olhar para essa necessidade que esse adolescente tem de pertencimento. E a gente vai cair na mesma situação que a gente sempre cai aqui, quando a gente fala de criança e adolescente, que é da supervisão e do monitoramento, né? Da disponibilidade que nós estamos para essa criança e para esse adolescente. O quanto que nós estamos disponíveis às necessidades, o quanto que de comunicação existe, o quanto de influência nossa existe para que esse adolescente tome determinadas atitudes e determinados comportamentos. Muitas vezes, o adolescente ele utiliza desses comportamentos, inclusive do comportamento do cigarro eletrônico, como uma forma de regulação emocional. Você já entrevistou, já conversou, não entrevistou é ótimo, né? Mas já conversou com alguém que faz uso de álcool ou uso de drogas, em geral, o uso de cigarro, tabaco normal? Você já conversou com essa pessoa? O porquê que ela faz isso? Se você conversar, você vai entender uma análise funcional desse comportamento. Muitas dessas pessoas, a gente não pode generalizar, falar que todo mundo, mas muitas dessas pessoas utilizam, têm esses comportamentos, usam como forma de regulação emocional. Eu tô muito nervoso, eu vou fumar. Eu tô muito nervoso, eu vou afogar minhas mágoas, eu vou beber uma. Eu tô muito nervoso, eu vou usar isso. Como uma forma de regulação emocional, de calmei. E essa forma de regulação emocional, ela é distorcida, porque ela regula, né? Aparentemente aí, né? A pessoa ela consegue projetar essa regulação, porém de uma forma nociva. E nós precisamos aprender novas formas de regulação emocional. Novas formas de ficarmos bem sem prejudicarmos o nosso organismo e sem prejudicarmos os nossos pares e dentro desse nosso comportamento. Então, quais formas de regulação emocional que nós temos? Distração, respiração, mindfulness, atividade física, um hobby saudável. Coisas que a gente faz que são muito mais saudáveis do que lançar mão de comportamentos e de vícios. Então, o adolescente, dentro dessa crise da adolescência, porque eu penso que deve ser, pensando, analisando e estudando, as fases mais difíceis do indivíduo, dentro dessa crise toda, a gente precisa desenvolver outras formas de regulação emocional. Porque a maioria dos adolescentes vive uma crise, né? Até de identidade. Uma crise de pertencimento, de reconhecimento de si mesmo e do outro. Então nós precisamos desenvolver outras formas de regulação emocional para isso, ao invés de lançarmos mão de formas de regulação emocional nocivas. Então, um dos fatores que a gente pode estudar que o adolescente ele lança mão do cigarro eletrônico é uma forma de regulação emocional. Outra forma que a gente pode pensar são nas influências, né, nos amigos. Quem são essas pessoas? Com quem que essa pessoa anda? Né? Um dia eu conversei com uma pessoa, meu filho vai em tal lugar. Eu falei, com quem que ele vai? Meninas, eu não sei com quem que ele vai, pessoa da escola. Entendi, você conhece o pessoal da escola? Não conheço. Entendi. É por isso que vai dar um problema? Não, a gente não pode assim taxar, né? É por conta disso. Mas é uma dificuldade de você não saber certinho assim com quem que anda, quem é, que tipo de influência que é pro seu filho, pro seu adolescente, pra pessoa próxima. Né? Porque nós somos referência e o outro também é referência. Você já ouviu aquela frase de que o amigo fala tem mais peso do que o pai e a mãe falam? Por conta dessa necessidade de pertencimento, de reconhecimento, por conta do grupo, gente. Por conta de onde esse adolescente está inserido. Então isso é super importante da gente entender e pensar. Por que o cigarro eletrônico também? Por conta do acesso fácil, né? É o acesso mais fácil que o adolescente tem hoje, perto de outros acessos de bebida, de drogas e tudo mais. Talvez seja o acesso mais fácil que ele tem. E ele vai lançar mão desse acesso que ele tem.
E aí a gente nem... E outra, a gente nem percebe muitas vezes que o adolescente está usando cigarro eletrônico. E vocês já viram quantos problemas respiratórios causa o cigarro eletrônico? Diferente do cigarro, o padrão do cigarro mesmo. Quantos problemas? Porque é muita química envolvida, né? Mas tem um gostinho gostoso, mas tem um cheirinho de menta. É química, é muita química inserida. Então, o quanto que isso é importante da gente ver também, né? A relação entre o uso do vape, né, acho que é pod, vape, e a relação do uso e a busca do alívio para a saúde mental, para essa regulação emocional, é extremamente importante da gente olhar. E a gente entender, e é você até mesmo, se você é adolescente está me ouvindo, entender que não existe resposta simples para problemas complexos. Não existe. Se alguém te vendeu isso, não, é só fazer isso e está tudo certo. Não existe resposta simples para problemas complexos. A gente precisa olhar para isso e a gente precisa ter consciência desse processo, né, que é uma construção. Por isso que a gente precisa estar sempre monitorando, sempre supervisionando, não só os adolescentes, mas os próprios adolescentes estarem se monitorando e se supervisionando. E entendendo que o quanto que eu ajo, né, eu tenho um comportamento por influência do outro. Eu atendo adolescentes. E uma das formas de tratamento que a gente tem é de desenvolver um olhar consequente, de desenvolver uma decisão consequentemente. Né? Então, como que eu desenvolvo uma decisão consequente? Eu preciso parar, respirar e pensar em prós e contras. Em tudo. Ana, mas é muito difícil. Super, se nós que somos adultos saudáveis, né, aspas, né, adultos saudáveis, e nós temos dificuldade de parar e pensar e agir de uma forma muito consequente, porque muitos de nós somos impulsivos ao extremo. Imagina um adolescente, gente, que tá aí, numa explosão de hormônios, nem se reconhece direito ainda, se acha o dono do mundo, depois não é mais, é criança, não é criança, isso pode, isso não pode, em que fase que eu tô? Imagina como que deve ser difícil. Como que a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar nesse sentido? Reconhecer quais são os starts que fazem com que o adolescente utilize esse mecanismo de regulação emocional e de entretenimento. Em quais situações você tem essa necessidade? O que você poderia utilizar no lugar? O que você poderia fazer de diferente? Para isso a gente precisa, de monitoramento e supervisão. Não tem como fugir. Não tem como fugir do feijão com arroz, sabe? A gente precisa saber quem é o nosso adolescente e quem são os amigos do nosso adolescente. Onde o adolescente está inserido, com quem que vai, quem são essas influências. Nós precisamos ter referência, também não adianta a gente falar uma coisa para o adolescente fazer outra. Nós precisamos sim ser referência porque somos espelho. Ou seja, gente, nós estarmos na missão de construir e ajudar na construção de um outro indivíduo, de um outro ser humano, é missão de vida. Não é uma missão para qualquer um, não é? É uma missão de vida e a gente precisa desse investimento. Então eu quero deixar esse alerta. Não é entretenimento. Entretenimento é uma leitura, um filme, um passear, um comer um lanche, enfim, entretenimento é outra coisa do que você consumir substâncias nocivas para o seu corpo. Mas todo mundo faz. Minha mãe já dizia, você não é todo mundo, né? Você não ouviu isso também? Todo mundo é problema de todo mundo. Né? Então a gente precisa olhar para aquilo que cabe para a gente, para aquilo que está dentro dos nossos valores, congruente com os nossos valores, e olhar principalmente para a nossa saúde física, biológica e mental. Por que eu faço isso que eu estou fazendo? O que eu quero com isso? Qual que é a função desse meu comportamento? Por que eu utilizo dessa maneira? De que pensar estrategicamente e evidenciar os nossos pensamentos e as nossas atitudes é uma forma de nós entendermos esses processos de comportamento e tentar dividir isso com alguém e sanar esses comportamentos nocivos. Pensa sobre isso. Cigarro eletrônico é um impacto tremendo na saúde mental de todo mundo, tá?
mas aqui a gente foca no adolescente porque é um ser em construção, um cérebro em maturação e que tudo que a gente introduzir nesse organismo que está se construindo, esse organismo vai entender que aquilo faz parte do funcionamento dele. Pensa, vamos fazer uma analogia de uma linha de produção, né? Tá lá na esteira, a linha de produção. Então você coloca lá o biscoito. Aí no meio desse biscoito você coloca, sei lá, um granulado. Que delícia, né? Você coloca um granulado. E aí a linha de produção vai entender que o granulado já faz parte daquele biscoito. E faz parte e virou um biscoito diferente, os biscoitos de granulado. Isso é a mesma coisa quando a gente insere no nosso organismo que está em construção química e substâncias nocivas. Isso acontece em qualquer organismo atemporalmente. Porém, no organismo que está em construção, no cérebro que está em maturação, isso é muito mais nocivo, porque ele entende como fazendo parte daquela construção, fazendo parte daquele indivíduo. Pensa sobre isso, reflita sobre isso, critique esse comportamento e vamos falar mais vezes sobre isso, para que a gente consiga mudar essa realidade. Grande beijo para você, fique bem e a gente se vê no próximo programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. Um beijo.